O Salmo 37 diz o seguinte para nós: não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois logo eles murcharão como a erva e secarão como a relva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimente-te da verdade. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará resplandecer a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aquieta-te perante o Senhor e espera pacientemente por Ele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que maquina intrigas malignas. É uma palavra maravilhosa, não é? Eu acredito que a maioria de nós hoje concordaria que talvez nunca antes na história da igreja cristã o tema da espiritualidade tenha estado tão presente no pensamento das pessoas. Acredito que isso é tanto bom quanto ruim. Acho que é bom, por um lado, porque certamente queremos ser espirituais em vez de carnais. Mas também é ruim em um sentido, porque grande parte do que passa por espiritualidade hoje tem muito pouco a ver com Deus. Muitas vezes é buscada com total desconsideração por Deus, desconectada da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, e não está enraizada na Bíblia, e não tem nada a ver com a vida no contexto da igreja. Então, quando você fala com as pessoas sobre espiritualidade, elas costumam dizer coisas como: estou tentando entrar em contato com o meu verdadeiro eu, ou estou tentando me conectar com o reino transcendente da realidade, ou estou forjando um novo conceito da minha identidade pessoal. Se Deus está envolvido, não é inteiramente uma questão de escolha. E na maioria dos casos, ele é amplamente ignorado em sua palavra. E quando se fala nele, fala no que sente, no que pensa, não no que ele disse. Ou ele é trocado pela minha ideia de Deus. Mas o que estamos falando é que no cerne da espiritualidade bíblica está a alegria, especificamente a alegria em Deus. Agora, se alguém, você, qualquer pessoa está apenas buscando alegria, então qualquer coisa, qualquer hobby, qualquer busca servirá a princípio. Muitas pessoas falam, quando eu falo sobre alegria, você não conhece as realidades, etc, etc, ou então os dramas da minha alma, ou etc, etc, etc. Mas não estamos falando apenas de alegria. Estamos falando de alegria em Deus. É por isso que há uma eternidade de diferença entre o salmista, que a gente acabou de ver, dizer deleita-te e deleita-te no Senhor. Não é só deleita-te, não é? Ou deleite-se, mas é deleite-se em Deus. Só deleite-se é pagão. Deleite-se no Senhor é cristão. Portanto, o ponto de Davi aqui é que nosso deleite, nossa alegria deve estar em Deus. E a pergunta é: por quê? Qual é o fundamento da nossa felicidade? Nós fomos chamados. Então esse chamado é o chamado do nosso Pai eternamente bendito. Nosso Pai alegre nos chamou para sermos filhos cheios de alegria. Tal chamado para ser cheio de alegria é sem sentido se Deus mesmo não fosse de fato um Pai alegre. Portanto, a gente deve olhar
e apresentar a posição, o ponto de vista bíblico de que a base e o fundamento da nossa busca pela alegria é o fato de que, em si mesmo, Deus é infinitamente alegre. Não é? É o Deus bendito, é o Deus Macarius, o Deus eternamente feliz. Então, a verdade de que Deus é infinitamente feliz na comunhão da Trindade é a base de nossa felicidade em constante crescimento. É a base daquela alegria indizível e cheia de glória que Pedro fala. Essa é a base, o fundamento. Não é uma consequência, não é um corolário e não está apenas, de alguma forma, relacionado a isso. Porque, novamente, é dito, a verdade que Deus é infinitamente feliz na comunhão da Trindade, ela é mostrada como a base da nossa felicidade em constante crescimento, à medida que Deus nos concede o privilégio inexprimível de desfrutar de Deus com a própria alegria de Deus. Desculpa, esses dias eu estou com tosse sem fim. Não é? Então, o ponto é que se Deus não é infinitamente feliz na comunhão da Trindade, nós perdemos toda a esperança de experimentar uma alegria duradoura, eterna e plena. Então, o fundamento da nova vida em Cristo é que Deus é Ele mesmo um Deus alegre, bendito, não é? Feliz. Você pode ver que nas bem-aventuranças está bem-aventurado ou feliz, porque a palavra no grego quer dizer a mesma coisa. Deus é o Deus bendito, é o Deus feliz. Não é? Então, Deus alegre e infinitamente feliz é que nos concede o privilégio inexprimível, por meio de Cristo, de desfrutar da mesma maneira que Ele se alegra em si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. Sua alegria nele mesmo se torna a nossa alegria nele por meio da graciosa obra redentora de Cristo e da aplicação dessa obra pelo Espírito Santo. Então, que isso fique fixado, né? A maneira como Deus se deleita em si mesmo se torna então nossa alegria nele por meio da obra de Jesus Cristo. Agora, todos nós estamos familiarizados com os textos mais básicos e fundamentais, não é? Que fala sobre essa alegria, que afirma a importância da busca do deleite, como Davi está falando, e da alegria em Deus. E a gente quer apenas olhar alguns deles, né, hoje, e peço que enquanto eles estão soando em nossos ouvidos, você se pergunte se há um tema subjacente que una esses versos. Há alguma suposição fundamental sem a qual esses textos não fazem sentido? A resposta é sim. Então, a Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 16, verso 11: Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Ou o Salmo 21, verso 6, que diz: Pois o fazes exultar de alegria na tua presença. Ou o Salmo 36, 8: Eles se fartam da gordura da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. A gente pode ir no livro de Neemias, verso 8, versículo 10: A alegria do Senhor é a nossa força. Ou o Salmo 37, 4: Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou em Mateus 25, 23: Disse-lhe o seu Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, entra na alegria do teu Senhor. Ou João 15, verso 11: Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós, a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa, plena. Ou João 17, 13: Mas agora vou para ti,
É a oração sacerdotal de Cristo, né? Mas agora vou para ti e digo estas coisas no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então, você ouviu a suposição subjacente, às vezes mais explícitas e outras vezes mais implícita em um texto e outro. Eu acredito que a suposição subjacente, sem a qual nada disso faz sentido, é que Deus em si mesmo é infinitamente alegre. Sem isso, todos os versos ficam vazios. Ele é em si mesmo alegria pura e não adulterada. Ele é felicidade santa. E agora, o que constitui essa alegria? Essa felicidade santa? O que explica essa alegria em Deus, que é o fundamento e a base do chamado para que sejamos seus filhos cheios de alegria? Acredito que a resposta é a alegria e o deleite que Deus tem ou encontra em contemplar a si mesmo. Ninguém expressa isso melhor e com mais clareza do que Jonathan Edwards, como a gente já poderia esperar. E ele fez, em sua tentativa de explicar as relações mútuas dentro da Trindade, exatamente isso. Normalmente, quando alguém começa a citar diretamente o discurso de Jonathan Edwards sobre a Trindade, há apenas uma espécie de olhar vago que aparece na maioria dos olhos e essa sensação de não faço ideia do que você acabou de dizer. Não é? Portanto, a gente precisa ser paciente um pouco e tentar olhar e eu tentar explicar o que Jonathan Edwards está dizendo. Ele diz: quando falamos da felicidade de Deus, a explicação que estamos inclinados a dar é que Deus é infinitamente feliz ao se deleitar em si mesmo, ao contemplar perfeitamente e amar infinitamente e se alegrar em sua própria essência e perfeições. E de acordo com isso, deve ser suposto que Deus, perpetuamente e eternamente, tem uma ideia mais perfeita de si mesmo, uma imagem e representação exata de si mesmo, sempre diante de si e sempre à vista. E daí surge um poder, uma energia mais pura e perfeita na divindade, que é o amor, o contentamento e a alegria. Portanto, o que Jonathan Edwards está dizendo é exatamente que essa ideia perfeita, essa imagem exata de si mesmo, que ele tem diante dele eternamente, é a palavra de Deus, o Verbo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele, ou seja, o Filho, é a ideia eterna, necessária, perfeita, substancial e pessoal que Deus tem de si mesmo. Essa é a linguagem de Jonathan Edwards, não é? E ele continua dizendo que entre o Pai e o Filho há essa energia infinitamente santa e doce de amor que surge eternamente. Deixa eu ver se eu bebo algo para diminuir a vontade de tossir. Ou seja, isso surge, isso continua, isso na verdade não tem início, não é? Em nenhum ponto no tempo, nem nunca chega a um fim. E isso, Jonathan Edwards diz, é o Espírito Santo, não é? Essa energia, esse poder desse deleite. Então ele tira essa conclusão. Isso é a bendita Trindade de que lemos nas Escrituras. O Pai é a divindade subsistindo da maneira mais primordial, não originada e absoluta, ou a divindade em sua existência direta. O Filho é a divindade eternamente gerada pela compreensão de Deus, ou tendo uma ideia de si mesmo e subsistindo nessa ideia.
O Espírito Santo é a divindade subsistindo em ato, ou a essência divina fluindo e sendo expirada no infinito amor e deleite de Deus em si mesmo. Amor mútuo e alegria na Trindade. Nesse ponto, você provavelmente está pensando, e eu dediquei esses minutos para ouvir isso? É realmente tão importante? Apenas se você deseja experimentar a felicidade eterna é importante. Se você não quiser, então apenas você desconsidera e considere isso como abstrações que não significam nada e vai supostamente buscar uma alegria no mundo que você acha mais concreto. Mas se você realmente anseia pela felicidade eterna agora, precisa entender o fundamento e a base dessa felicidade, que está na alegria mútua de Deus e no deleite e fascinação com Ele mesmo. Portanto, o que Jonathan Edwards está dizendo é que a vida eterna, a vida interna, eterna e interminável de Deus é que o Pai contempla a si mesmo, sua imagem perfeita, contempla a ideia perfeita de si mesmo, que é o Filho. E o Filho contempla de volta. E nessa mútua admiração e desfrute, eles juntos exalam felicidade perfeita, amor e deleite. E assim, Deus é eternamente feliz, pois Ele contempla a si mesmo perfeitamente e infinitamente, que é a ideia perfeita de Deus. E o amor surge nesse mútuo contemplar, um amor ou deleite que Jonathan Edwards acredita ser o Espírito Santo. Tal é a Trindade. Agora, acredito que essa dinâmica de deleite, alegria mútua e doce poder, energia, como ele chama na Trindade, é o fundamento e o padrão para o que a graça salvadora de Deus produz em nossos corações. Em outras palavras, mais uma vez usando a linguagem de Jonathan Edwards, nossos afetos, nossas afeições são a mesma experiência de Deus que Deus tem de si mesmo. Em seu sermão, Nada na Terra pode representar as glórias do céu, num sermão de Jonathan Edwards chamado assim, Nada na Terra pode representar as glórias do céu, Jonathan Edwards resume da seguinte maneira: quão bom é Deus por ter criado o homem para este fim, para torná-lo feliz no desfrute de si mesmo. Agora, o si mesmo ali não é o homem, é Deus. Então, me deixe dizer isso de novo, né? Deus criou o homem para este fim, para torná-lo feliz no desfrute de si mesmo. Ou seja, no desfrute de Deus, o Todo-Poderoso, que era feliz desde toda a eternidade no desfrute de sua própria beleza infinita. Então, Jonathan Edwards explora o que ele quer dizer com isso. Ele diz: o Pai está feliz no contemplar e no amor por seu Filho, sua imagem perfeita e mais excelente, o esplendor de sua própria glória. O Filho está feliz no amor e no desfrute do Pai. Então Jonathan Edwards continua dizendo que esse foi o motivo pelo qual Deus criou. Ele não criou porque precisava de mais felicidade. Não, ele criou para que pudesse fazer outra coisa feliz, para que pudesse nos tornar benditos no contemplar de sua excelência e manifestar a excelência do seu Filho por toda a eternidade de todas as formas. Não é? Por isso a cruz está no centro do seu plano eterno. Dessa forma, ele glorifica a si mesmo. Portanto, o ponto que Jonathan Edwards está fazendo é que as afeições santas, se você, por exemplo, já leu ou já ouviu falar na obra dele chamada Afeições Santas, não começam conosco. Elas começam com Deus. Deus experimenta uma alegria e satisfação imensuráveis, insondáveis e inefáveis em si mesmo, que por meio da graça salvadora e redentora, os eleitos experimentam também. Experimentam isso à medida que nos deleitamos e encontramos alegria e satisfação em Deus.
Portanto, Jonathan Edwards está dizendo e está refletindo nesses textos bíblicos que em nossos afetos nós espelhamos a própria vida interna de Deus em nossas afeições santas, produzidas pelo Espírito Santo, ao nos levar a contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Em outras palavras, há em nós uma correspondência com a própria vida da Trindade. Assim como Deus se compreende, isso é, o Pai e o Filho, e encontra alegria infinita nisso, isso é, o Espírito, assim nós, pela graça dele, o compreendemos, e encontramos alegria nele, e nisso ele é glorificado. É por isso que as afeições santas de Jonathan Edwards não se tratam apenas do que acontece nas épocas de um avivamento, não se trata apenas de nos dar um guia para discernir verdadeiro versus falso, professantes do Evangelho, ou cristãos verdadeiros ou cristãos nominais. Não se trata apenas de uma tentativa de analisar a constituição psicológica dos seres humanos. Ele faz tudo isso. Mas, mais do que isso, as afeições santas não são nada menos do que a maneira primária pela qual o propósito de Deus, ao criar o mundo, se realiza. Então, o presente é o doador. Portanto, quando eu chego a um trecho como o Salmo 16:11 e sou informado de que a plenitude de alegria na presença de Deus, o que nós vemos é que não é porque a alegria é uma coisa, como coisas, um objeto aqui do lado ou do outro lado, que Deus cria. Não é como as coisas que Deus cria, a alegria. E nós chegamos à sua presença para obter essa coisa. Não. A alegria não é uma criação de Deus, é um atributo de Deus. A alegria não é algo que Deus dá, a alegria é algo que Deus é. Os prazeres que são eternamente, no Salmo 16:11, as delícias perpétuas que nunca perdem sua capacidade de encantar, alegrar e fascinar, não são prazeres que Deus pensou e então chamou do nada à existência. São os prazeres que Deus mesmo experimenta ao ser Deus por toda a eternidade. Portanto, a gente precisa deixar claro sobre essa alegria da qual falamos, não é? Não é como os bilhões de trilhões de estrelas nas galáxias. Não é subproduto da nossa biologia ou da bioquímica dos nossos cérebros. Você vê, não tem nada a ver com a criação. É a alegria de Deus. E Deus não tem bioquímica, nem cérebro, nem nada disso. Não é como como as coisas que Deus criou, não é? A alegria. Não é como uma macieira, ou um raio de luz, ou um átomo, ou uma partícula menor que um quark. Não é? A alegria não é um produto da criação. A alegria indizível e cheia de glória. A alegria não é algo externo a Deus que ele trouxe à existência do nada. A alegria não é algo intrínseco a Deus que ele dá. É isso. Não é? É algo intrínseco a Deus, não só que ele dá, mas é algo intrínseco a Deus que ele é. E não cria absolutamente nenhum sentido para nós ouvir esse chamado no Salmo 37:4, para nos deleitarmos no Senhor, se ele mesmo não for uma pessoa encantadora, que deleita ele mesmo eternamente. Quem jamais pensaria ser uma boa ideia deleitar-se em um ogro, ou um mestre severo, ou se deleitar em alguém rabugento, ou se deleitar em alguém infeliz, ou alguém perpetuamente deprimido, ou com uma personalidade melancólica? Então, a suposição subjacente dessa exortação é que há uma bênção imensurável e alegria em deleitar-se
em Deus apenas porque Deus em si mesmo está eternamente deleitado em seu ser, nas realidades internas de seu próprio ser como Deus, único e eterno. Portanto, quando a gente lê o Salmo 16:11, não lemos apenas como uma declaração de fato. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há prazeres perpetuamente. Em vez disso, nós lemos como um incentivo para buscar a Deus. É na presença de Deus que encontramos plenitude de alegria. Portanto, venha a Ele, vá a Ele, beba dele. Nós buscamos Deus e, ao buscá-lo, nós achamos Ele, a alegria. Eu não acho que Davi está apenas dizendo que vimos a Deus porque Ele cria, distribui e dá alegria como um presente. Que a gente vai a Deus porque Ele cria, distribui e dá alegria como um presente. Agora, Ele faz isso? Bem, é claro que Ele faz, mas o ponto principal é que Deus é Ele mesmo caracterizado por alegria e por ser cheio de alegria, por ser e se alegrar nele mesmo. Então Deus é Ele mesmo puro prazer, puro deleite sem igual. Portanto, Ele não deve ser visto tanto como um doador de presentes que geram minha alegria, mas sim, Ele é o presente que Ele dá. Então, o que explica essa alegria sem igual em Deus? A resposta é Deus mesmo. O fundamento da alegria de Deus como Deus é a alegria de Deus em Deus. Então veja, se Deus apenas cria alegria e depois a concede, se for algo além do que é intrínseco ao seu próprio ser, então Ele poderia facilmente retirá-la. Mas como Deus sempre pode e só pode ser verdadeiro consigo mesmo, esta é uma base sólida na qual sempre podemos confiar e depender. Pense em Jesus. A gente citou o versículo de João 15:11. Ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Portanto, novamente, a motivação subjacente em tudo o que Jesus diz é que a alegria que Ele mesmo experimenta como Deus encarnado pode ser reproduzida e comunicada a você. Então pense nisso. É a alegria dele. Não é a alegria dele porque está em seu bolso traseiro ou ele a coloca em uma caixa bem embrulhada com um laço embaixo da árvore de Natal, da nossa árvore de Natal. Não. É a alegria dele porque é o que é verdade em seu próprio coração, em sua própria mente e em seus próprios afetos. É a sua experiência de alegria em ser Deus, em comunhão mútua com o Pai e o Espírito Santo. Então João 17:13 diz assim: mas agora vou para ti e falo isso no mundo, para que eles tenham a minha alegria cumprida neles, completa, plena. Portanto, Jesus, de maneira óbvia, obviamente, não está falando sobre a alegria do mundo, as alegrias casuais que todos nós sentimos, o tipo de alegria que sinto quando o meu time vence, ou a alegria que você sente quando o teu time vence, porque essa alegria só vai durar enquanto eles continuarem vencendo. Não é alegria na minha saúde ou na minha família, etc, etc. Não é alegria que é produzida também pela sorte biológica de conjunções boas de hormônios e elementos químicos que por acaso eu tenho. Não é a alegria porque eu tive a sorte de ter vivido num ambiente que não me causou danos ou traumas. É a alegria do próprio Deus,
invariavelmente, qualquer alegria que flui de outra coisa, elas têm essa qualidade de fugaz. Nosso time ganha, nosso time perde, né? Então, apenas espero que ele não perca hoje, mas ele vai acabar perdendo. Jesus está orando para que o mesmo amor que ele tem esteja em nós. Ele está orando para que essa plenitude de alegria, esse deleite, esse afeto que existe em seu coração na comunhão da Trindade, de alguma forma seja reproduzido pelo Espírito Santo de Deus em nossa própria experiência. É a plenitude de alegria, não parcial, incompleta, um pouco aqui, um pouco ali, dependendo do dia, das situações, mas é a plenitude de alegria porque prospera mesmo no meio do sofrimento. Ela prospera quando seu plano o dinheiro que você gastou, o dinheiro que você guardou, né, para fazer algo, de repente o banco faliu, né? Ela prospera quando sua saúde se deteriora. Ela prospera quando seu corpo envelhece. E surpreendentemente, quando você olha o contexto para essas declarações no discurso de Jesus no cenáculo, as pessoas para quem ele falou essas palavras diretamente, agora elas se aplicam a nós, mas aqueles que estavam fisicamente presentes com ele naquele instante são as mesmas pessoas a quem, na mesma frase, ele diz que vão ser odiadas e perseguidas, expulsas das sinagogas e até martirizadas, como de fato eles foram. Agora, eu estaria sendo negligente se deixasse você pensar que a única afeição na experiência de Deus em si, a única afeição em seu coração fosse a alegria, também a comunhão espiritual. E eu quase quero chamá-la de uma intimidade mística, de certa forma, essa união que existe entre as pessoas da Trindade, bem como o amor que sentem um pelo outro. E aqui está a grande, boa e maravilhosa notícia do Evangelho, que a graça salvadora nos atrai para a comunhão da Trindade, na medida em que agora nós somos capacitados a experimentar a mesma união com Deus que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm entre si. Nós desfrutamos do mesmo amor que o Pai e o Filho têm um pelo outro. Experimentamos a mesma alegria e deleite que o Pai e o Filho têm um no outro. Então lembre-se também do discurso no cenáculo, quando Filipe veio a Jesus e disse: apenas nos mostre o Pai e será suficiente. Será o suficiente. João 14:8. E claro, você sabe a resposta de Jesus, porque é dos versículos mais famosos, não é? Ele disse: Filipe, eu estive tanto tempo com vocês e vocês ainda não entenderam isso? Se você me viu, você viu o Pai. João 14:9. Agora, geralmente assumimos que ele diz isso porque está tentando dizer a Filipe e aos outros: no meu estado encarnado, na minha vida como ser humano, e no que eu disse e como agi, e todas as coisas que fiz, você vê a natureza e o caráter do meu Pai. Isso é verdade, não é? Mas não é a coisa principal que Jesus está comunicando. Porque no verso seguinte ele diz: você não crê que estou no Pai e o Pai está em mim? Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. João 14:10 e 11. Em outras palavras, a razão pela qual Jesus diz: quando você me vê, você vê o Pai, é que ele e o Pai compartilham essa união e comunhão espiritual misteriosa, profunda, amorosa e íntima um com o outro eternamente. E se isso não fosse bom o suficiente, ele diz: naquele dia vocês conhecerão que estou em meu Pai e vocês em mim e eu em vocês. João 14:20. E se isso não fosse o suficiente, se isso não bastasse, ele continua na oração sacerdotal logo em seguida, em João 17:23, dizendo ao Pai: tu os amaste como também me amaste.
Em outras palavras, a afeição eterna de amor que o Pai tem pelo Filho é a mesma afeição de amor que agora Ele tem por nós, seus filhos, em Cristo. João 17:26 diz: eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Então ouça isso. Ele está dizendo: o amor, Pai, com que me amaste, o Filho, esteja neles, e eu neles esteja. Jesus está orando para que o mesmo amor que Ele recebeu do Pai possa estar em nós. O que quer dizer que Ele está dizendo: Pai, ame-os com a mesma afeição, a mesma energia divina, sobrenatural, infinita, com que Tu me amas. Novamente, nós estamos vendo como as afeições de amor e alegria, deleite, intimidade e comunhão que existem entre as pessoas da Trindade são, pela graça de Deus, reproduzidas e transmitidas a nós, para que, por sua vez, amemos, comuniquemos e nos deleitemos em Deus da mesma maneira que Deus se deleita em si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo, um no outro. Isso deve ser algo estonteante para nós. C.S. Lewis, certa vez, ele disse o seguinte: somos criaturas de coração dividido, brincando com bebida, sexo e ambição, quando nos é oferecida alegria infinita. Nós somos como uma criança ignorante que quer continuar fazendo bolinhos de lama num bairro degradado, não é? Numa favela, porque essa criança não consegue imaginar o que significa a oferta de um feriado à beira-mar. Estamos nos satisfazendo facilmente com coisas totalmente insignificantes, como bolinhos de lama. C.S. Lewis está dizendo que o grande pecado do homem é que nós buscamos união com amor por e deleite em meras criaturas finitas, prazeres terrenos, quando nos é oferecido um banquete interminável, no qual Deus não é apenas aquele que nos serve, mas é Ele mesmo que é servido para a nossa satisfação. Então, isso muda a maneira com que a gente olha todas as coisas que existem no mundo. Isso significa que quando nós pensamos na glória de Deus, não devemos pensar apenas na exibição dos atributos de Deus, como se Deus fosse apenas um grande show de fogos de artifício que a gente vê de longe. A glória e plenitude de Deus inclui a exibição de todas as suas perfeições, mas também inclui o nosso conhecimento de suas perfeições e nosso amor por suas perfeições e todos os pensamentos, afetos, afeições e ações que fluem desse conhecimento e desse amor. Então, na verdade, nosso conhecimento de Deus é simplesmente o conhecimento de Deus em si mesmo, que agora está em nós. Nosso amor por Deus é simplesmente o amor de Deus por Deus, que agora está em nós. Nosso deleite em Deus é simplesmente o deleite de Deus em Deus, que agora está em nós. Em uma palavra, quando Deus se glorifica, Ele nos convida a participar da sua vida trina, eterna, feliz, perfeita, em deleite, alegria em si mesmo. Essa é a suposição subjacente por trás de todas aquelas exortações para nos alegrarmos no Senhor sempre, para entrar em sua presença, para beber no rio de suas delícias, para entrar naquele lugar onde à sua direita há prazeres e delícias perpetuamente. Agora, se nós olharmos novamente para o Salmo 37,4, a gente pode pensar juntos. Eu quero que você pense sobre esse versículo no contexto mais amplo do texto. Às vezes, apenas extraímos o versículo 4 e não olhamos para o que precedeu e o que segue. Porque deleitar-se no Senhor está intimamente relacionado com o que vem
no Salmo 37, 3, quando Davi nos chama a confiar no Senhor, e no que segue, no versículo 5, onde somos chamados a entregar nosso caminho ao Senhor, e novamente no versículo 5, a confiar nele, e no versículo 7, a ficar quieto diante do Senhor e esperar pacientemente por ele. E tudo isso, ele diz, está em oposição à tentação que você pode sentir de se preocupar com os malfeitores e invejá-los. Verso 7 a 9 do Salmo 37. Ele diz: não percebem que as coisas que eles ganharam para si mesmos, ou seja, um homem fora de Deus, das quais vocês estão invejosos, são transitórias e passageiras, e não podem responder ao clamor e anseio do seu coração? Deleite-se no Senhor, confie nele, entregue seu caminho a ele. E tudo isso só faz sentido se houver mais alegria, paz, deleite, conforto, prazer em Deus do que em todas as riquezas acumuladas pelo esforço humano. Os desejos do nosso coração, provavelmente, ele não enxerga tão claramente isso, mas quando a gente olha para o que Davi consegue enxergar, sem o acesso que a gente tem à revelação de Deus em Cristo, é surpreendente, não é? Então, a gente nunca pode ler esse texto e entender o Evangelho como simplesmente um meio de usar Deus para obter coisas boas, um bom casamento, uma boa relação com as pessoas, uma boa carreira, e assim encontrar felicidade ou alegria. Deleite-se no Senhor e Ele lhe concederá os desejos do seu coração. Não eu vou me deleitar nele para que depois eu possa receber as coisas que realmente eu me deleito. Isso seria um deboche. Então alguém poderia dizer: bem, tenho o desejo de mais dinheiro e um corpo mais saudável, e uma casa maior, e um computador melhor, e um carro mais bonito, e uma casa na praia, e etc. Então, como evitamos concluir que isso é o que Davi está nos dizendo que será nosso se simplesmente nos deleitarmos em Deus? Em outras palavras, o que nos impede de buscar nossa alegria e satisfação em Deus apenas como um caminho para alcançar outros desejos do coração onde nós realmente acreditamos que está a alegria? Como evitamos fazer de Deus uma ferramenta, um instrumento, um meio para a busca de alegria em algo que não seja somente Ele? Que no máximo seja Ele e mais coisas. Essa é a pergunta, não é? E os desejos do coração, essa é a resposta, devem ser desejos que são satisfeitos com mais de Deus e de mais maneiras em Deus. E se não fosse o caso, não estaríamos realmente nos deleitando em Deus como um fim em si mesmo, mas apenas usando Deus para obter o que desfrutamos mais do que o que pode ser encontrado somente nele. Ou seja, transformamos o verso num compêndio da idolatria, não é? De substituir Deus por outras coisas. E o desejo do coração que recebemos é o próprio Deus, não é? Mas o texto dá uma ideia de pluralidade, né? A gente percebe isso. Não é deleite-se no Senhor e Ele lhe dará o desejo do seu coração, mas os desejos. Portanto, a gente precisa ver que recebemos mais de Deus de muitas maneiras quando nos deleitamos nele. Isso não promete que tudo o que podemos conceber, desfrutar, virá até nós, mas que nossos desejos de provar mais de Deus de muitas maneiras serão organizados de acordo com um plano sábio e amoroso de Deus. O
O ponto é que, se o teu deleite está totalmente em Deus, então os seus desejos não serão por nada que diminua a centralidade dele em sua alma. Você não vai desejar nada que tenha o potencial de voltar o teu coração para confiar em qualquer coisa que não seja ele mesmo. Se seus desejos forem por coisas deste mundo que diminuiriam sua completa satisfação em Deus, então você não estará verdadeiramente se deleitando nele, mas sim naquelas coisas que você deseja. Agora, a pergunta que frequentemente surge é: por que alegria? Você já fez essa pergunta? Por que a alegria é tão central, tão absorvente, tão focada em todos esses muitos textos bíblicos? Porque não é apenas obedecer a Deus, ou temer a Deus, ou acreditar em Deus. Por que a alegria? Por que o deleite? Não é? E certamente essa pergunta cava mais fundo aquilo que nós somos em Cristo. Não é? Devemos simplesmente adorar a Deus porque Ele merece ser adorado, alguém diria. Bem, é claro que Ele merece ser adorado. Mas uma questão é: por que Ele merece ser adorado? Não é porque somente Ele pode satisfazer a fome de nossos corações, não é porque Ele em si mesmo é o tipo de Deus que tem a capacidade e a inclinação de reproduzir em nossos corações a mesma alegria que Ele tem em si mesmo. Estamos falando não apenas sobre a realidade da adoração, mas sobre o como, de que maneira, por meio de que meios Deus é mais honrado e glorificado na adoração do seu povo. E estamos, é claro, vendo que é quando você e eu experimentamos em nós mesmos, pela graça de Deus, através do Evangelho, as afeições de alegria, deleite e satisfação que Deus mesmo experimenta em si mesmo. Porque Ele é Deus. É por isso que Jonathan Edwards costuma escrever em suas miscelâneas que Deus é glorificado não apenas pelo fato de sua glória ser vista. Esse é o ponto. Não é apenas na exibição da glória de Deus, Jonathan Edwards diz, mas sim pela alegria que essa exibição desperta. Então Jonathan Edwards diz o seguinte: quando aqueles que veem essa glória se deleitam nela, Deus é mais glorificado do que se eles apenas a vissem. Em outra miscelânea, Jonathan Edwards diz que não é o objetivo final de toda a criação apenas que possamos entender a glória de Deus e todas as manifestações de sua beleza, porque para que serve entender se não despertar e sustentar a alegria naquilo que é compreendido? E ele continua: não é apenas para que possamos declarar essa glória aos outros, porque nós nos preocuparíamos em declarar aos outros a menos que quiséssemos despertar neles a alegria naquilo que está sendo declarado. Não é? Então, essa é a profundidade do porquê a alegria está sempre no centro. Deleita-te no Senhor e alegre-se eternamente nele. A alegria do Senhor é a nossa força e nós não apenas contemplamos isso passa a ser a nossa alegria e por isso nós proclamamos, não é? Então nós corremos para Deus porque nele mesmo encontramos a alegria que todas as outras coisas apontam para nós. E as nossas afeições são todas despertadas cada vez mais ao contemplarmos essa beleza na face de Cristo. Então Deus merece o nosso louvor e gratidão como nosso Pai, não é? Deus merece toda a glória e toda a honra, mas você vê, não é simplesmente porque Ele merece, é porque Ele é a beleza que, não apenas porque nos criou, Ele é a beleza que completa
a nossa vida ao nos mergulhar na alegria que nunca foi criada e que enche o coração do próprio Deus em si mesmo. Ou seja, o Pai no Filho, o Filho no Pai, no Espírito Santo. Não é? Então nós ficamos felizes se os nossos filhos nos respeitam porque somos seus pais, porque somos provedores das suas necessidades. Mas mesmo nessa relação, se isso fosse toda aquilo que os nossos filhos sentem por nós, nós não sentiríamos que somos realmente alvo de afeições realmente dignas do coração deles. Deus nos fez para sermos felizes e nós fomos criados para sermos felizes e só somos felizes quando Ele derrama em nossos corações a sua própria felicidade e alegria, não é? Então a alegria é crucial e essencial. Por isso que a ideia de um filho de Deus que não experimenta nenhuma alegria, que simplesmente descreve a salvação como não ir para o inferno, não é? Mas que entre ele e alguém não regenerado não há diferença nenhuma, as mesmas coisas provocam alegria ou não, ou ele não tem nenhuma alegria mais potente do que todas as coisas, aflições, dramas e traumas da vida, ou qualquer coisa. É uma negação daquilo que o Evangelho faz, não é? Então a alegria em Deus é profundamente significativa porque, mais do que qualquer outra experiência humana, a alegria revela de forma clara o valor e o esplendor daquilo que evoca a alegria. Quando a gente olha para o mar e fica maravilhado, então isso evoca o esplendor, a beleza do mar. Agora, quando nós contemplamos de fato Deus, então imagine que alegria é despertada em nós. Não uma alegria criada, mas Jesus diz, a própria alegria dele no Pai e do Pai nele. Então é perigoso quando nós nos enchemos apenas de um conhecimento que não produz essa comunhão, porque então esse conhecimento não está sendo usado pelo Espírito Santo para fazer o que a Bíblia diz que ia fazer. Nós íamos ser regenerados pela verdade, sustentados pela verdade, íamos conhecer e ver a glória de Deus na face de Cristo através da palavra. E o Deus em quem nos alegramos, se não for assim, se não for a alegria do próprio Deus em Deus mesmos, certamente é um Deus que nós criamos, como as nações pagãs, para satisfazer anseios que, é óbvio, não estavam nos deuses que as nações criaram. Elas queriam algo e elas tinham um Deus no qual elas podiam barganhar esse algo. Então, Jonathan Edwards diz e declara que a glória de Deus, falar da glória de Deus aos outros, não é suficiente a menos que nosso objetivo seja despertar a alegria e satisfação em seus corações naquele a quem nós sentimos alegria e satisfação. Portanto, a própria pregação do Evangelho aos outros vai ser verdadeira ou não, se nós realmente experimentamos Deus como nossa alegria. Senão, não há boas novas de grande alegria. Porque tudo que a gente chamar que é uma boa nova de grande alegria vai terminar na criatura e em ela evitar algumas coisas que ela acha ruim. Então, no sermão Nada na Terra pode representar as glórias do céu, esse sermão de Jonathan Edwards é uma daquelas declarações de que
essa verdade é completamente central na alegria que sentimos aqui. Ou seja, é a alegria que não está ligada a nada nesse mundo. Essa é a alegria que vence todas as coisas. Jonathan diz: Deus criou o homem apenas para a felicidade. Ele o criou apenas para que ele pudesse comunicar felicidade a ele. Você vê isso e nada mais, apenas para isso. E você pode dizer para Jonathan: modere um pouco os termos. Agora, o que Jonathan está dizendo é que a felicidade para a qual Deus nos criou consiste em desfrutar, comungar e amar a Deus com a mesma alegria, comunhão e amor que Deus mesmo experimenta em si mesmo. A razão pela qual esse tipo de declaração às vezes incomoda as pessoas é porque pensamos que nossa felicidade está relacionada a coisas materiais, mas não está. Nossa felicidade em Deus espelha ou corresponde à eterna felicidade do próprio Deus. A felicidade para a qual estamos eternamente destinados é um estado de alma no qual experimentamos e expressamos o mesmo êxtase máximo em Deus que Deus experimenta e expressa em si mesmo, na Santíssima Trindade. Mais uma vez, eu sei que isso pode parecer incisivo ou até repetitivo, mas Deus criou você para reproduzir em seu coração a mesma afeição alegre e amorosa por Deus que Deus tem por si mesmo, se você é regenerado. Essa é a razão pela qual Ele te regenerou. Jesus é o caminho para o Pai, dessa forma. Então, aqui está a vitória sobre as promessas vazias do pecado. Sem isso, as promessas vazias do pecado sempre vão ser mais poderosas do que as resoluções para vencê-lo, é óbvio. Aqui está outra razão pela qual a alegria é importante. Sem alegria não temos chance na batalha contra o mundo, a carne e o diabo. Não há esperança de vitória. Frequentemente eu digo que a chave para viver uma vida cristã bem-sucedida e que exalta Cristo não é tentar mais, não é tentar mais forte, mas é desfrutar mais. Isso não significa que você possa viver uma vida cristã bem-sucedida sem se esforçar mais. Você deve se esforçar. É uma batalha. Nós estamos no campo de batalha. É uma guerra. Mas o ponto simplesmente é que o prazer em Deus é o poder para a pureza na vida. E sem esse poder, não haverá pureza na vida. Não importa como a gente crie maneiras, resoluções, métodos, votos de ano novo, nada é suficiente. Nós devemos primeiro aprender a dizer como Paulo: ó profundidade, ó maravilha, ó encanto, ó deleite. O ponto é o medo tem uma capacidade limitada de afastar nossos corações do pecado. Por mais que nós saibamos os males que o pecado trará, o medo não tem o poder, finalmente, de vencer a atração do pecado. Deve ser combinado com fascínio. A resistência é fortalecida pelo regozijo. Precisamos ser avisados, das consequências do pecado. O homem precisa ouvir a respeito do inferno, mas primeiro precisamos ser atraídos. A estratégia bíblica para a bem-aventurança não é apenas evitar, mas atrair. Alguns, se não a maioria, estão distantes de uma visão que possa realmente libertá-los. C.S. Lewis escreveu em 1933 a um amigo chamado Arthur Greeves e uma carta, não é? E ele diz algo muito sondador dos nossos corações. Ele diz: Deus não apenas entende,
mas compartilha o desejo que está na raiz de todo o meu mal. Você viu o que ele disse? Ele disse: Deus não apenas entende, mas compartilha o desejo que está na raiz de todo o meu mal. Agora, ele se explica porque isso quase soa blasfemo, não é? Então ele continua: é o desejo por felicidade completa e extasiante. Ele me criou para nenhum outro propósito senão para desfrutá-la. Mas ele sabe, e eu não sei, como tal felicidade pode ser realmente e permanentemente alcançada. Ele sabe que a maioria das minhas tentativas pessoais de alcançá-la, na verdade, afasta cada vez mais ela de mim, do meu alcance. Posso sempre sentir, olhando para trás em qualquer pecado passado, que no coração mesmo da minha paixão malévola havia algo que Deus aprova e deseja que eu sinta, não menos, mas mais. Ou seja, tome o pecado da luxúria, a sede avassaladora de êxtase. Era boa e até divina. Essa parte do desejo, do forte desejo, não precisa ser rejeitado, mas nunca será saciado enquanto eu tentar saciá-la. Se eu me refrear, se eu me submeter à coleira e contornar isso, Deus estará me guiando o mais rápido que puder para onde eu realmente queria o tempo todo. Portanto, quando somos tentados, devemos lembrar que apenas porque Deus deseja para nós o que realmente queremos e conhece o único caminho para obter, portanto, ele deve, de certa forma, ser bastante implacável com o pecado, que é, na verdade, o grande impedidor do que a alma, na verdade, mais anseia. Ele não é como uma autoridade humana que pode ser suplicada ou capturada em um momento indulgente. Quanto mais ele te ama, mais determinado ele deve ser em te puxar de volta do seu caminho que não te leva a lugar nenhum, para levar você para o caminho dele, que te leva onde você sempre desejou ir, ou seja, o lugar da felicidade completa, da alegria indizível e cheia de glória. Então, C.S. Lewis conclui dizendo que acredito que podemos nos livrar completamente da antiga suspeita persistente. Ela aparece em cada tentação de que há algo além de Deus, algum outro lugar para o qual ele nos proíbe de entrar, algum tipo de deleite que ele não aprecia ou simplesmente escolhe proibir, mas que seria um deleite real se pudesse apenas conseguir. A coisa simplesmente não está lá. O que quer que desejamos é algo que Deus está tentando nos dar o mais rápido possível, ou então uma imagem falsa do que ele está tentando nos dar, uma imagem falsa que não nos atrairia por um momento se nós víssemos o que ela é realmente. Então vale a pena refletir sobre isso. C.S. Lewis está dizendo que sem essa alegria em Deus, realmente não temos esperança quando se trata dessa batalha com o mundo, a carne e o diabo. E o envolvimento de todo o nosso ser está aqui. Aqui está outra razão pela qual a alegria em Deus importa supremamente, não é? Pois, ao contrário de praticamente qualquer outra afeição do coração humano, a alegria requer a expressão e o envolvimento de todo o nosso ser. Você vê, você pode entender algo e desprezá-lo. Eu poderia entender, se quisesse, o que não quero, como funciona o motor do carro. Mas quando eu levanto o capô do meu carro, porque ele não está funcionando corretamente, eu fico fisicamente totalmente desmotivado. Então minha filosofia na vida é: se estiver quebrado, chame alguém para consertar, não é? Então você poderia me convidar para jantar e fazer o melhor que puder para servir qualquer coisa verde, bem feita. Mas não é possível, porque para mim a coisa é horrível.
Eu ainda acredito que quando Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão, alguém inventou que as coisas verdes eram para nós comermos também. Né? Mas eu posso fazer o meu dever e, de alguma forma, se for necessário, um médico disser que eu tenho que comer por alguma razão, comer. Mas eu não posso me deleitar naquilo. Mas para realmente você se alegrar em algo, você precisa entendê-lo, você precisa compreendê-lo, você precisa aproveitá-lo, você precisa desejar, escolhê-lo. Ou seja, envolve todo o teu ser, não só o conhecimento. É bom, é certo, é saudável. Então nenhuma alegria hipócrita finalmente faz sentido, não é? A alegria em Deus importa profundamente, porque, pelo que nós podemos dizer, né, já encerrando, não existe tal coisa como uma alegria hipócrita. A alegria é, por definição, pura e imaculada, não é? Você pode fingir ter alegria quando não tem. Você pode fingir ter alegria, mas não pode ter uma alegria falsa. Ela é, por definição, verdadeira, não é? É óbvio que se a minha alegria é em algo sujo, isso mostra muito ao meu respeito, não é? Então pense em deleitar-se no Senhor. Quando o salmista diz deleita-se ou deleita-te no Senhor, e Ele te considerar os desejos do teu coração, verso 4, né, do Salmo 37, como a gente faz isso? Nós podemos pensar em 4 categorias, não é? Mas existem muitas outras. A primeira é fascinação intelectual. Né? Medite sobre Deus, conheça, explore seus caminhos, investigue sua vontade e torne-se um estudante do seu caráter. À noite, quase esses últimos dias todos, nós temos feito umas lives no canal, aqui mesmo, no canal Josemar Bessa, que ó profundidade. Então, torne-se um estudante de sua personalidade, do seu caráter. Em outras palavras, confie em Deus para ser suficientemente intrigante, para que você nunca fique satisfeito com nada menos que conhecê-lo mais. E, em segundo lugar, adoração estética. Você vê, Deus nos fez à sua imagem. Isso significa que somos criaturas estéticas. Temos esse reconhecimento instintivo da beleza e essa repulsa pelo que é feio, a menos, é claro, que nossos corações se tornem distorcidos e pervertidos e a gente inverta os dois e chame luz de trevas e trevas de luz. Mas deleitar-se em Deus é contemplar sua beleza, ver a simetria dos seus atributos, as complexidades de sua obra, o esplendor de seu poder, a majestade da sua misericórdia. Em outras palavras, confie em Deus, né, para ser suficientemente belo para que todos os ídolos se tornem feios em comparação. Em terceiro lugar, exaltação emocional. Nossas afeições são projetadas para encontrar seu foco e cumprimento em Deus. Amor, zelo, devoção, deleite, medo, alegria, paixão, gratidão, esperança. Portanto, confie em Deus para ser suficientemente agradável para que tudo mais fique pálido em comparação com Ele. E, em quarto lugar, dedicação volitiva. E o que a gente quer dizer com isso é que deleitar-se em Deus implica o envolvimento de nossas vontades. Temos que escolher, pela graça dele, fazer o que ele ordena e evitar tudo o que ele proibiu, porque a desobediência anestesia o coração humano e o torna incapaz de sentir o prazer nas delícias que estão na presença de Deus, que é as várias maneiras que ele se revela para nós, não é? As várias facetas da sua beleza em Cristo, no poder do Espírito. Portanto, confie nos mandamentos de Deus para serem suficientemente bons para que os caminhos do mundo sejam expostos como nocivos e fatais.
Não trate essa alegria da qual a gente está falando como meramente um efeito posterior da obediência, um mero subproduto do dever. Faça a sua alegria em Jesus central em tudo o que você faz, diz e pensa, pois em sua alegria, em tua alegria nele, a maior glória dele é vista em e através de você. E você foi criado exatamente para isso. E nosso coração não vai descansar e sentir plenitude enquanto isso não for a realidade em nossas vidas. Porque para isso nós fomos criados. Então, deleita-se, no Senhor. E Ele vai satisfazer mais seu coração. Porque como esse é o deleite total do seu coração, você vai querer conhecer mais dele. E Ele vai se revelar abundantemente, cada vez mais em Cristo para você. E isso é a arma para viver em qualquer situação. Essa é a alegria indizível e cheia de glória que não pode ser vencida por nada nesse mundo. E é a arma com que todos os pecados se tornam pálidos e você vê a mentira do que eles oferecem. E o mundo, a carne e Satanás perdem o poder. E é isso que a graça faz ao nos dar uma nova mente, um novo coração. Faz tudo novo. Eis que tudo se fez novo, para que a gente finalmente desfrute aquilo que nós fomos criados para desfrutar. Deus mesmo, como o Pai desfruta o Filho o Pai, no Espírito Santo. Amém, queridos. Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim. Venha a mim. Venha a mim. A minha graça
te chama. A minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim. Venha a mim. Oh, venha